todos. Subi aqui no meu banquinho, assim, né? Eu veio todo cuidadoso perguntar se eu me importava de subir no banquinho. Mas eu estou acostumado com isso, fica tranquilo. Então, já de início agradeço a casa pela oportunidade, por estar numa manhã fria, porém muito fraterna, estudando o Evangelho de Jesus, em um ambiente tão aconchegante, espiritualmente falando, né? Nós entramos na casa, nos sentimos bem à primeira vista, por causa da energia que cada um emana. Então é uma bênção estudar o Evangelho de Jesus em um ambiente tão caloroso, né? Parabenizo a Dona Sebastiana pelo aniversário, que Deus a abençoe e dê muitos outros aniversários, né? Gostamos de estar juntos nessa jornada de estudo e trabalho sempre, né? Hoje o que nós separamos para conversar é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata talvez de uma das lições mais necessárias para o momento que nós estamos passando. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo trata do título Fora da caridade não há salvação. Claro que nós não vamos ver o capítulo todo, porque é um capítulo bem extenso, mas o importante é que nós entendamos o que o Kardec quis nos trazer. O capítulo 15 praticamente divide o Evangelho, como se ele quisesse nos mostrar que com a caridade a nossa vida muda de fase, é uma outra metade, é uma outra forma, né? E ele apresenta essa dualidade entre caridade e salvação. É uma sentença excludente. A ausência de um comportamento leva ao sofrimento. A presença desse comportamento leva à ausência do sofrimento, né? É interligado, ele deixa claro isso, né? E às vezes nós não entendemos o quão isso é importante e principalmente determinante para a nossa felicidade. Parece que é uma frase vazia, mas não. É a explicação direta da lei de causa e efeito. O que nós plantamos, inevitavelmente nós colheremos no futuro. Basta que nós saibamos escolher que semente lançaremos na terra, né? A título de curiosidade, a palavra caridade, ela vem de origem latina, vem da palavra caritas, que em latim quer dizer carinho, amor, né? E quando traduzida para o português, esse sentimento de amor tem uma palavra própria, que é amor. Amor é amor, né? E às vezes nós ficamos nos perguntando por que tem essa sentença ligada, mas a raiz é a mesma, né? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos esclarece, dizendo que caridade é o amor em ação. Porque o amor é o sentimento. O significado de amor na língua portuguesa, pelo menos no dicionário que eu tinha em casa, é dedicação absoluta de um ser ao outro. Absoluta, integral. E tem um segundo significado, que é desejo do bem a outrem incondicionalmente. Sem condições, sem adendos, sem letras minúsculas no contrato. Então, só da gente entender qual o significado desse sentimento amor, nós já temos uma noção quanto estamos distantes de incorporá-lo no nosso comportamento. Apenas no sentir. Mas a caridade é além disso. Porque quando eu realizo uma ação movido pelo sentimento de amor, sem esperar nada em troca, doando-me integralmente, estando à disposição absoluta a outrem, eu estou amando. Então, estou agindo com a caridade e amando de certa forma. Mas isso nos mostra o quanto nós devemos agir com o amor. Porque eu posso falar de um sentimento de amor platônico. Eu amo alguém que está à distância, né? Quando eu me movimento em direção a essa pessoa, querendo amá-la e colocando as minhas forças à disposição dos seus anseios, eu estou agindo com caridade. Então, caridade é o amor em ação, né? Nós, no fundo, eu sempre falo isso nos lugares que eu vou conversar. Talvez vocês não, né? Mas eu gosto de ser amado. Porque ser amado é uma delícia. Você chega, as pessoas estão se dedicando absolutamente a você, não é? Porque é isso que a gente gosta. Porque amado é um trabalho imenso. Porque eu tenho que esquecer de mim e estar à disposição para o outro.
quaisquer que sejam os seus anseios físicos, psíquicos, emocionais. E nós ainda colocamos os nossos interesses pessoais à frente dos interesses coletivos, inclusive dos interesses individuais alheios. Não é? Então, Kardec mostra que enquanto continuarmos com esse comportamento, fatalmente entraremos num estado futuro de sofrimento e precisaremos de salvação. Então, esse capítulo é uma cartilha que nos mostra como redirecionar a nossa vida para um futuro mais feliz, aonde não precisaremos de salvação e seremos instrumento de Deus para salvar aqueles que ainda precisam de consolo. E isso nos fará mais felizes, mas muito mais felizes do que já somos hoje. É mais ou menos essa tônica da conversa, tá? Todo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma métrica, né? Então, Kardec, como pedagogo, organiza o conteúdo de forma que a gente consiga compreender o tema, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma cartilha moral que traz o código de comportamento da criatura humana para se alinhar à lei de Deus, a lei moral de distinção do bem e do mal, né? Então ele sempre apresenta Jesus como exemplo máximo, depois ele comenta, segundo o Espiritismo, aquelas passagens que são determinantes para o ensino moral, e depois ele acrescenta as instruções dos Espíritos que completam o raciocínio. Então, os primeiros itens, geralmente dos capítulos, são recortes da Bíblia integral, onde Kardec mostra Jesus ensinando, ou um episódio de Jesus passando uma convivência que nos traz um ensinamento moral. Que é o que acontece aqui. Os 4 primeiros itens desse capítulo são recortes literais da Bíblia, né? E como o tema é caridade, ele vai nos mostrando como começar, porque nós ainda não sabemos amar de verdade. Então, por onde a gente começa? Desenvolvendo esse sentimento de fraternidade, essa ligação, esse sentimento de irmandade, vendo o outro como irmão e me integrando a essa mecânica de ser útil. Então ele começa com o item: o que é preciso fazer para ser salvo? Que é a parábola do julgamento, né? Ou a parábola do juízo final. Todos já devem ter lido essa parábola pelo menos uma vez, né? Quando tive fome, me desse de comer, quando tive sede. Então o que eu preciso fazer? Ele coloca, se não me engano, são 6 itens literais. Aí não há divergência de interpretação, né? Porque a parábola nesse ponto é declarativa. Nós temos que fazer determinados procedimentos para iniciar o reajuste moral, né? O que nós vamos conversar é o item 2, que é a parábola do bom samaritano, que é uma segunda sentença que vai completando essa mecânica de transformação interior. Porque se no item 1 eu identifico o que eu preciso fazer, então beleza, então é só fazer isso que eu estou livre. Esse é o primeiro pensamento de quem quer se livrar do sofrimento, né? E aí Kardec coloca logo em seguida a parábola do bom samaritano para nos mostrar que não é bem assim. Porque senão eu entro numa atitude mecânica e vazia, né? Quase que uma barganha. Então no item 2, Kardec nos esclarece como eu faço e a quem eu faço. É exatamente para isso que Jesus conta a parábola do bom samaritano. E Kardec, sabendo disso, apresenta alguns versículos anteriores da parábola no capítulo 15 do Evangelho. Porque ele queria apresentar o contexto que fez com que o Cristo verbalizasse essa história, né? Vamos ver o que estava acontecendo. Porque a parábola nós meio que já conhecemos, né? Descia um homem de Jerusalém, Jericó. Mas Kardec não coloca esse começo. Ele coloca um pouco antes para nos mostrar, olha, este era o momento que Jesus apresenta a sentença, como se faz e a quem se faz, né? E às vezes a gente não presta muita atenção. O que estava acontecendo? Cristo acordou de manhã e contou uma história? Claro que não, né? A narração literal disso está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo de 25 a 37. Então Jesus tinha acabado de chegar em Jerusalém e, como de costume, ele estava ali a ensinar com uma multidão de pessoas que o seguiam e esperavam ansiosamente as suas palavras de consolo. E se aproxima um grupo de doutores da lei e também, como de costume, tentavam fazer com que o Cristo caísse em contradição.
porque seria muito útil para essa classe mais abastada que Jesus fosse preso e condenado à morte, porque ele divulgava uma mensagem de igualdade. Ele dizia, já estava escrito na lei, mas a interpretação poética que ele trazia e de uma forma direta atingia os corações mais simples e faziam com que eles realmente entendessem que todos são iguais perante Deus, no momento que a escravidão era permitida. Então imagine um senhor que tinha 100 pessoas que eram tratadas como objetos e escutar que todos são iguais, ele e os escravos. Se os escravos acreditam, era o fim de uma sociedade pautada na exploração, né, na dor. Então a todo instante a classe intelectualmente mais instruída e mais rica queria com que Jesus caísse em divergência com a lei, porque assim como hoje agir contra a lei era crime, mas falar contra a lei também era crime. Então se o Cristo falasse alguma coisa diferente da interpretação original, ele poderia ser levado a julgamento, condenado. Então a todo instante a gente vê esse debate, né? E o Cristo sempre aproveitando cada uma das situações, mesmo as perguntas mais perniciosas, para retirar ali um ensinamento para a humanidade. Porque o Cristo falava para as pessoas, para aquele episódio físico, mas acima de tudo ele estava trazendo um ensinamento para o espírito imortal. Então ele se aproveitava até das más intenções. E esse é um dos muitos casos que nós vamos encontrar no Novo Testamento, né? O doutor da lei chega para Jesus e pergunta, detalhe que ele era o doutor da lei, ele era o responsável por interpretar, fazer os julgamentos, era o trabalho dele, né? E ele diz e pergunta para Jesus, mestre, olha a ironia, chamando Jesus de mestre, né? Mestre, o que preciso fazer para ser salvo e possuir a vida eterna? Entendeu por que Kardec retira esse episódio? O que eu preciso fazer para ser salvo? Fora da caridade não há salvação, né? Ser salvo e possuir a vida eterna, né? Aí Jesus responde, o que está escrito na lei? O que você lê nela? Ele era o doutor, né? Então percebam que agora a coisa muda de figura, porque ele como interrogador passou a interrogado, né? Então se ele respondesse errado, o crime era dele. E aí ele responde, e responde certo, porque ele sabia a essência, né? Ele responde duas sentenças. Primeira, amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma e com todas as suas forças. Primeira sentença. E a segunda, e amareis o próximo como a si mesmo. Dando a entender que eu preciso fazer duas coisas, amar a Deus e amar ao próximo, né? E percebam que amar a Deus não é amar de qualquer jeito, é amar de três formas bem distintas, com o coração, com a alma e com a força. Nós vamos ver daqui a pouco o que isso quer dizer. E Jesus concorda com ele, porque ele responde de uma maneira brilhante, né? Respondestes muito bem, fazei isso e viverás. Mais à frente, se não me falha a memória, no item 3, Kardec coloca um recorte cronologicamente mais adiante de Jesus dizendo essa sentença. E ele ainda identifica como o maior mandamento. Era um outro momento. Chega um sacerdote e pergunta para Jesus qual o maior mandamento. E ele responde essa sentença aqui. E a maioria das pessoas acham que Jesus resumiu da cabeça dele as leis, né? É claro que ele poderia fazer isso, ele é o ser mais superior que já habitou aqui na Terra, né? Então ele teria plenas condições de resumir. Mas ele não faz isso, porque qualquer interpretação equivocada da lei era crime. Então ele pinça realmente 2 versículos do Velho Testamento, das leis hebraicas, e apresenta como resumo de todos os outros mandamentos. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas o fato é que o doutor da lei já faz isso. E isso, cronologicamente, esse episódio é antes do que o Cristo falando. E Kardec mostra, olha, primeiro tem esse episódio, o Cristo concordando com esse mandamento, e depois ele mesmo assume esse mandamento. Se não me engano, é no Evangelho de Mateus. O Cristo mesmo verbaliza esse mandamento como resumo, como síntese do comportamento humano aqui na Terra. Comportamento ideal, né? E aí, Jesus concorda com ele. Respondestes muito bem. Fazei isto e viverás. Só que ele não se sentiu satisfeito. Porque o desafio, no fundo, deu errado, né? Porque ele faz a pergunta, Jesus devolve uma pergunta, ele mesmo responde. Então, quer dizer,
a sua intenção foi por água abaixo. E aí ele faz uma segunda pergunta. E essa segunda pergunta é ainda mais traiçoeira que a primeira. E para a gente entender essa segunda pergunta, a gente vai relembrar alguns conceitos do Velho Testamento, para entender por que a intenção dele era tão maliciosa nesse momento. E vamos ver como que o Cristo sai dessa situação. Na verdade, ele sai contando a parábola do bom samaritano. Então vamos relembrar alguns conceitos. Primeiro, na época do Cristo, a lei vigente era a lei mosaica, né? Então o Pentateuco de Moisés e mais os outros livros e tradições que foram acrescentadas ao Velho Testamento, que ao todo formam 5 livros de leis, os livros de história e os livros de poesia e os livros de profecia, né? Os profetas maiores e os profetas menores, né? Maiores e menores em quantidade de texto, em importância eles se equivalem, né? E esse combo de informação aqui, ao todo, trazia para os hebreus um código de comportamento formado por 613 itens. Eram 613 mandamentos, que para a pessoa ser salva, ser justa e possuir a vida eterna, ela deveria cumprir integralmente nas suas atitudes cotidianas. Então fica até difícil da gente decorar 613, talvez vocês consigam, eu não falo, nem arrisquei, né? Só que esses 613, eles tinham mandamentos norteadores, eles tinham como se fossem sentenças que agrupavam comportamentos. E nós sabemos disso, nem precisamos ser peritos no Velho Testamento para saber que desses 613, nós podemos resumi-los em pelo menos 10 comportamentos, que são o que nós, espíritas, acreditamos a primeira revelação direta da lei de Deus, não é? Que são os 10 mandamentos, não é? Não é isso? É o capítulo de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Kardec apresenta os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, eles fazem parte desses 613, eles estão inseridos nesses 613, mas a comunidade hebraica já sabia que eles eram norteadores, que cumprindo os 10 mandamentos, indiretamente nós estaríamos cumprindo os 613, né? Só a título de curiosidade, eu decorei não 613, eu decorei para a gente dar de exemplo. Tem um mandamento que era assim, quando realizardes as colheitas, não retirai os bagos até o final, para que os viajantes, ao passar pelo trajeto, possam se alimentar. Eu sou Javé, Senhor nosso Deus. O que ele está querendo dizer? Que, olha, se você é agricultor, não retira tudo, né, na sua colheita. Deixa algumas porções, porque as pessoas eram nômades, estavam passando a pé ali naquela viagem. Então, eles às vezes passavam por aquele pedaço faminto. Então, eles poderiam pegar a sobra, né, o excesso da sua colheita e se alimentar. Na verdade, por que a gente está fazendo isso? A gente está amando o próximo. E assim são muitos mandamentos. Inclusive alguns que dizem respeito a questões de higiene, a questões sociais, né? Então, se nós lembrarmos dos 10 mandamentos, com certeza vocês já devem cumpri-los, né? Já faz mais de 3.000 anos que eles estão na Terra. A gente vai ver que até os mandamentos, os 10 mandamentos, podem ser ainda reduzidos em 2 sentenças. Olhem só os 4 primeiros mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Ou seja, existe um Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não fará imagem nem figura nenhuma. Não adorarás, nem lhes renderá culto. Existe Deus e é um só. Não tomarás em vão meu nome. Ou seja, existe Deus, é um só e ele é sagrado, superior. Exige respeito. Lembre-te de santificar o dia de sábado. Pelo menos um dia, e ele recomenda o sábado, que nós guardemos esse dia para entrar em contato com Deus e ser útil a Ele. Não simplesmente se resguardar do convívio social, mas cumprir integralmente os seus desígnios no convívio com as pessoas. Pelo menos um dia. O ideal é que a gente conseguisse fazer esse mais, mas pelo menos um. Então percebam que esses 4 mandamentos, que tem a chave em azul ali, só para destacar, está regendo o relacionamento do homem com quem? Com Deus. Se eu amo a Deus, indiretamente eu já faço isso. Vamos ver os 6 últimos. Honrar a teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não roubarás. Não prestará falso testemunho. Olha, lá em Moisés ele já recriminava falar mal dos outros, hein, gente? Você vê, a gente tá ruim mesmo, né? Não prestará falso testemunho. E nossa, o 10º também é terrível, né?
Não desejarás a casa do teu próximo, nem tua mulher, nem teu servo, qualquer coisa que lhe pertença. Condena a inveja, né? O egoísmo. Isso rege o relacionamento do homem com quem? Com quem não é ele. Com quem não é ele. Porque, por incrível que pareça, não tem ali, não se suicidará. É óbvio que o bom senso diz que isso é uma atitude equivocada. Mas não tem uma expressão direta dessa recomendação. Tem do homem para com os outros. Então, se eu amo o próximo, inevitavelmente eu cumpro esses mandamentos. Porque eu sei que esse é o meu dever. Por isso que o resumo é amar a Deus e amar ao próximo. Mas ainda assim, essas duas sentenças estão contidas no Velho Testamento. Não é uma síntese abstrata feita pelo juiz da lei e feita pelo Cristo mais na frente. A título de curiosidade, nós vamos ver onde eles estão. Estão em Deuteronômios, capítulo 6, versículo de 4 a 6, e está em Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Vamos dar uma olhada de perto em cada um deles. Em Deuteronômios a gente tem a sentença literal, tá? Eu digitei literal do Velho Testamento. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, com toda a sua força. Que estas palavras estejam eternamente em seu coração. É a sentença que o doutor da lei resgata, né? Então ele cita Deuteronômios. E aqui a gente tem uma interpretação muito bonita. O tradutor da Bíblia que eu tinha em casa, ele diz o seguinte. Isso também está no livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, do Haroldo Dutra Dias. A gente tem menção no livro do Torres Pastorinho também, Sabedoria do Evangelho, que ele trata desses significados, nessas três fontes. Ele diz que o coração, na tradição hebraica, diferente de nós ocidentais aqui, era o órgão da razão e do sentimento. Então o coração era inteligência e emoção. Né? A gente divide, né? A inteligência parece que está no cérebro e o coração rege a emoção. Né? Para eles o coração tinha essas duas faculdades. É um símbolo, tá, gente? A alma eles entendiam igual nós espíritas, que alma é o espírito encarnado, porque eles acreditavam na vida após a morte, de uma forma ainda nebulosa, né? Mas com exceção dos saduceus, a maioria das classes hebraicas acreditavam na continuidade da existência. Então a alma para eles é o espírito aqui em vida, tá? Então exige ação, exige atitude. E a força são todos os recursos que me pertencem, inclusive os recursos financeiros, terras, bens, é tudo que me pertence, que não é o meu corpo, que não é a minha razão, que não é a minha emoção. Então, amar a Deus dessas três formas é deixar à disposição para que tudo que me pertence possa ser utilizado pela providência divina a benefício de sua criação. Então é algo muito mais profundo do que simplesmente contemplar e fazer uma oração de agradecimento, que é muito importante, mas exige uma atitude muito mais direta no ambiente que nós estamos inseridos, amar a Deus, né? Já em Levíticos nós temos a sentença, e é aqui que está a pegadinha que o doutor da lei vai fazer para Jesus. Não seja vingativo, não guarde rancor contra os seus concidadãos, ame o seu próximo como a si mesmo, eu sou Javé. A divergência de interpretação está nessa palavra aqui, ó, concidadãos. Porque do jeito que o versículo 18 está apresentado, dá a intenção, para aqueles que querem ver dessa maneira, que eu tenho o compromisso de amar os meus concidadãos, que são aqueles que fazem parte da minha religião, principalmente da minha etnia. Os judeus eram muito fechados, né? Então, uma parte dos doutores, e a grande maioria deles, interpretava que amar o próximo é amar só quem é do meu clã, só quem é da minha classe, só quem tem o mesmo comportamento, por causa dessa sentença, como cidadãos, né? E uma minoria acreditava que amar o próximo é amar todo mundo. E o interessante é que você vê que é a intenção da pessoa de extrair aquele conteúdo do jeito que ele acha mais útil, né? Porque no versículo 33, um pouquinho mais para baixo, essa sentença está no 18. No versículo 33 e 34, olha só como é apresentado. Quando um imigrante, então não é hebreu, né? Quando um imigrante habitar com vocês no país, não o oprimam. O imigrante é para vocês um concidadão. Então, quer dizer, tirou a dúvida, né?
você o amará como a si mesmo, porque assim vocês foram no Egito quando eles estavam exilados, né? E aí que vem a divergência crítica, porque uma parte achava que amar o próximo e amar todo mundo, e uma parte achava que amar o próximo e amar só algumas pessoas que têm a mesma crença, que têm a mesma classe. E é exatamente isso que o doutor da lei pergunta. E quem é meu próximo? Percebam que o que Jesus respondesse iria estar em contradição com algum grupo de doutores da lei. E como ele tinha a intenção de fazer Jesus cair em contradição, o que Jesus respondesse iria sair dali e ia direto para um outro grupo. Olha, está vendo o Galileu? Ele disse que amar o próximo é amar só alguns. Não é isso que está escrito na lei. Será que não era melhor trazê-lo ao julgamento? Agora, se Jesus falasse o contrário, não, amar ao próximo é amar só alguns, ele sairia dali e ia no outro grupo. Então, de qualquer forma, o que Jesus respondesse ia ser uma cilada. E o que vocês acham que Jesus responde? Jesus não responde nada. Ele conta a parábola. Então, a parábola do bom samaritano veio ao mundo por Jesus para responder essa sentença. Quem é meu próximo? Porque é isso que ele diz. Ele responde assim: descia um homem de Jerusalém ao Jericó. Ele não dá a resposta direta. Vamos relembrar a parábola em vídeo. Jesus conta a parábola e faz uma outra pergunta para o doutor da lei e encerra o diálogo, né? Então vamos ver a parábola encenada. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. Durante o caminho ele foi abordado por saqueadores, que o espancaram e deixaram-no caído no chão semi-morto. Passou por ali um sacerdote e, tendo-o visto, continuou seu trajeto. O sacerdote dá até um pulinho, né? Vai que tropeça, né? Sacerdote. Somos nós no mundo moderno, gente. Cuidado. Passou por ali também um levita, que, tendo visto, também continuou seu trajeto. Mas logo em seguida passa um samaritano, e, tendo-o visto, teve o coração tocado de compaixão. Pegou-o nos braços, derramou azeite em suas feridas, fez bandagens, colocou-o sobre seu cavalo e levou-o à hospedaria mais próxima. Um pouco escuro, mas ele está chegando na hospedaria, uma casa de pedra.
vela-o à noite, e no outro dia de manhã entrega 2 moedas de prata ao hospedeiro, dizendo que caso tenha alguma outra despesa com aquele irmão, em seu regresso ele acertaria a diferença. E vai embora. E termina assim a história. Parece que Jesus respondeu um negócio sem sentido. Vamos ver alguns detalhes para entender o que essa sentença esclarece a dúvida do doutor da lei. Essas filmagens eu acho um trabalho maravilhoso da Igreja Mormon, que encena, o Evangelho de Jesus com todo o contexto, com os cenários, e o mais legal é que eles deixam disponível gratuitamente para que a gente possa fazer o download, utilizar em grupos de estudo. Eu acho um trabalho fantástico de divulgação da doutrina de Jesus, uma forma mais artística, eu gosto muito. Então vamos dar o crédito que não é nosso. Muito bem, vamos relembrar alguns conceitos para entender o que o Cristo quis dizer e como isso realmente responde à dúvida do doutor da lei. Primeiro vamos fazer uma observação. As cidades. Jerusalém era a cidade sagrada da época. Ficava no pico de um monte, a 760 metros acima do nível do mar. Então era onde ficava o templo religioso e era onde todos se encontravam com Deus. Jericó, por sua vez, era uma capital comercial, era um centro de luxúrias, foi sede do governo de Herodes durante um período. Então era realmente aonde você se encontrava com a matéria, com as paixões. Descer de Jerusalém a Jericó poderia ser qualquer cidade, mas é um símbolo de alguém que está saindo das virtudes e caindo aonde? Nos vícios. E como é difícil para nós ampararmos esses irmãos que estão caindo nos vícios, seja o vício do sexo, da traição, da corrupção, nós geralmente queremos excluí-los, não é? Como muitos doutores da lei queriam excluir os estrangeiros, considerando-os impuros. Nós ainda consideramos as pessoas impuras. O Cristo diz que até estes, por mais difícil que pareça, merecem o nosso acolhimento e o nosso amor, porque também são nosso próximo. Cair de Jerusalém a Jericó é entrar nas profundezas da matéria, mergulhar nas paixões, afastando-se do contato com Deus. Os personagens. Vamos relembrar cada um deles de trás para frente. O samaritano, ele era da tribo da Samaria, ficava lá no norte, e ele tinha uma divergência religiosa com o restante. Eles inclusive construíram um templo para realizar os procedimentos religiosos deles. O fato é que a grande maioria dos hebreus consideravam os samaritanos impuros. Eles eram hereges. Era aquela religião que às vezes as pessoas fazem piada, tiram sarro. Então eles eram realmente aquela religião considerada excluída. E Jesus escolhe o samaritano para ser o personagem que cumpre a lei de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas a mensagem é literal. Quando ele vê o homem, ele tem o quê? É diferente do que acontece com os outros. Ele tem o coração cheio de compaixão. É isso que está escrito. Amou com o coração. E ele ainda usa o coração porque ele vê o que ele tem, azeite, faz bandagens com o que ele tem ali. Então ele usou a inteligência para aproveitar com criatividade o que ele trazia, dá a entender que ele deveria ser um comerciante, alguma coisa assim, e faz o que precisa ser feito, o curativo.
né? Ele pega o homem nos braços, coloca sobre o cavalo. Então usou a força, uma atitude física. Amou o próximo com a sua alma. E ele chega na hospedaria e paga a pernoite. Ama o próximo com as suas forças, com os seus recursos. Ele não leva o próximo para morar com ele pelo restante da vida. Ele resolve aquela situação pontual. Porque quando nós nos amarmos de verdade uns aos outros, se aquela pessoa ainda tiver necessidade, logo em seguida virá alguém pronto para auxiliá-la, porque é uma rede. O problema é que nós quebramos essa rede. Não nos importamos em quebrar, se isso nos interessa. Mas a rede quebrando, tem pessoas que vão ficar sem amor. Só que o Cristo faz um alerta nessa parábola que nós vamos ver daqui a pouco. O levita. O levita, ele era da tribo de Levi e tinha compromissos religiosos com o templo. Ele realizava a limpeza, realizava os cânticos, as composições, cuidavam e organizavam todo o ritual para que o sacerdote pudesse ministrar no templo, né? O que Jesus está querendo dizer é que esse rapazinho aqui, ele era um religioso. Ele ia na igreja, ele ia no templo, ele frequentava. Então, ele vai ser salvo. Jesus dá a entender que esse tipo de comportamento, frequentar uma casa religiosa de qualquer natureza, é determinante para a salvação, porque o levita fazia isso, ele era assíduo. Não. Porque ele passa e não ama o próximo. Diferente do samaritano, que era considerado um herege, excluído, impuro, mas realiza a vontade de Deus na terra. E esse aqui? Esse é o sacerdote. Aqui está começando a ficar mais grave o problema, né? Porque ele ministrava os ensinamentos religiosos, né? Ele tinha o compromisso de ensinar, né? De educar as criaturas para o contato com Deus. Em alguns momentos ele recebia, hoje nós sabemos por meio mediúnico, né? A inspiração de Deus e transmitia a inspiração de Deus ao povo, né? Então olha só como era uma responsabilidade ímpar naquele momento. E é interessante que eles eram submetidos a leis especiais. Você já viu isso acontecer hoje, não? Algumas leis servirem para alguns e para outros não, ou pelo menos a interpretação, né? O fato é que os sacerdotes tinham essa característica. E eles são, pelo menos nessa passagem, foi o primeiro a passar direto e não ser útil ao próximo. Então o que o Cristo está querendo dizer? Resolve o problema ser um líder religioso? Resolve o problema estar aqui na frente contando essa história para vocês? É claro que não. É importante porque a gente está num momento de estudo. Alguém tinha que fazer isso. Amanhã vai ser outra pessoa. Mas o fato é que o que é determinante para salvar a criatura humana é o seu comportamento no meio social. É a atitude e principalmente a construção que ele faz nos relacionamentos humanos. E o sacerdote, conhecedor das leis, nega essa atitude diante de um irmão necessitado. Então, provavelmente, pelo menos pela interpretação do Cristo, ele não é um modelo de salvação. E o último personagem, vocês lembram? Porque Jesus vai identificando, né? Tem o samaritano, tem o levita, tem o sacerdote, e esse aqui quem era? Alguém lembra? É o doente? Foi o assaltado. Mas alguém prestou atenção na identificação que o Cristo deu a ele? Que classe ele é? Ele era hebreu? Era romano? Ninguém lembra? Exatamente, Jesus o identifica. Qualquer tentativa é um mero chute. Porque o Cristo não identifica quem é essa pessoa. Quem é o próximo? Pode ser qualquer um. Nós nunca saberemos que classe, que etnia, se ele tinha posses ou não, que profissão ele tinha, porque para o Cristo isso pouco importa. Pouco importa. Mas a sentença é mais grave. Porque se o próximo pode ser qualquer um, o próximo pode ser quem? Pode ser você. O próximo pode ser você. Pode ser eu. Nós não sabemos quais as dificuldades que vamos enfrentar. E o fato é que, inevitavelmente, nós precisamos de alguém para tirar dessas dificuldades, porque é uma lei de Deus o convívio social. Nós só crescemos no meio da coletividade. A salvação é determinante para o globo
quando todos agirem com caridade. Mas a caridade do globo começa onde? Começa em mim. E o que o Cristo quer dizer é o seguinte, que no momento que eu tiver mergulhado na mágoa, na solidão, na tristeza, no sofrimento, qualquer natureza, seja físico ou espiritual, há alguém que me estende a mão, pouco importa quem é. Eu vou me agarrar com todas as forças. Com raras exceções, aqueles que têm um orgulho exacerbado talvez não agarrem porque aquela mão é de um antigo inimigo. Mas com raras exceções, porque a hora que a dor bate à nossa porta, meu amigo, que você quer sair daquele estado. Pouco importa quem é o próximo que estende a mão. E o mais importante, amar ao próximo como a si mesmo, é ver-se ali. Sou eu que estou caído. Não é outro, sou eu. Eu vejo o meu rosto ali. É isso que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque a gente acha que é, eu faço uma coisa porque eu gostaria de receber. Não, sou eu ali. Então, quando eu estou na dor, é uma bênção aquela mão de luz que chega até a gente. Então, Jesus, no fundo, inverte os papéis. Porque o doutor da lei pergunta, mas como se ele fosse superior, né? Ele se achava, pelo menos. Quem que eu tenho que ajudar, então, para ser salvo? Porque ele achava que ele precisava de um próximo oprimido, né? Aí Jesus falou assim, peraí, meu amigo, e se você for o oprimido? Importa quem vai te estender a mão? Não importa, porque é assim que nós devemos olhar. Porque amanhã seremos nós. E nós estamos repletos de chagas que nem percebemos. Porque ainda não temos capacidade de discernir plenamente o bem do mal ainda. Somos crianças espirituais. Então acordaremos às vezes por um dia e veremos aqueles rastros de destruição que causamos sem sequer olhar. Sem nem achar que estávamos errando. Então, naquele instante, a mão que chega até nós é o próprio Deus nos salvando. E exige um comportamento caridoso da outra parte. Então, pela lei de causa e efeito, se eu espero um dia ser salvo por uma mão superior à minha, eu tenho que ser essa mão no contexto que eu estou inserido. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei, não essa pergunta que eu fiz para vocês, quem é o próximo. Jesus faz uma pergunta diferente, muito mais inteligente. Ele pergunta para o doutor da lei, quem foi o próximo do caído? Porque se ele perguntasse para o doutor da lei, quem é o próximo? Ele ia falar assim, foi o coitado que está estancado ali, né? Mas não é isso que importa. O que importa é como que eu sou próximo a alguém, né? E aí Cristo pergunta, quem foi o próximo do caído? E aí ele responde, porque ele sabia, né? Só que como ele era contrário ao povo da Samaria, ele não fala o samaritano, ele responde de outra maneira. Ele fala, aquele que exerceu misericórdia. E aí Jesus diz para ele, vá e faça o mesmo. Exerça a misericórdia com seus semelhantes e sereis salvos. Quando cada um de nós exercer a misericórdia, não com superioridade, com amor, a humanidade estará salva. Mas depende individualmente. Já em vias de conclusão, infelizmente, talvez não a de vocês, mas a minha com certeza, a arrogância ainda procura pessoas supostamente carentes e inferiores para serem ajudadas. Esperamos um próximo oprimido para, em nossa posição distante, escolher se ajudamos ou não. A gente até marca a hora para fazer caridade, né? Das 8 às 10 na quinta-feira é meu compromisso. Nosso compromisso é com o mundo. No meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, aonde eu tiver a sensibilidade de perceber que tem um anseio ali, e eu me considero útil, são as minhas forças que podem servir para aquela situação. Basta que a gente tenha um olhar mais sensível, porque às vezes a gente quer matar a fome da árvore. E é importantíssimo que isso ocorra. Talvez se nós nos juntássemos, nós conseguiríamos. Mas às vezes tem gente com fome de carinho dentro do nosso lar e a gente não percebe. Às vezes está com fome de atenção. E a gente com um pensamento muito focado no externo, fechamos os olhos para os anseios à nossa volta, que poderíamos ser úteis. Esquecemos que nós também estamos repletos de chagas, caídos na estrada onde buscávamos equivocadamente a Jericó moderna. Porque se prestarmos atenção, ter sucesso na vida, ser bem nascido,
é Jericó. Dinheiro, fama, poder. Isso estava em Jericó, não estava em Jerusalém. Em Jerusalém está o amor e a religiosidade, que é religar-se com Deus. O sucesso na vida está em Jericó. Então as nossas chagas e os nossos interesses, sem que a gente perceba, estão nos levando a Jericó. Quando é que iremos despertar? Não é? Voltar a subir, segundo Cristo, é fazer como o samaritano. Amar, independente de raça, credo, posse ou classe. Só depende do nosso coração, da nossa alma e da nossa força. Porque, como diz Madre Teresa, no fundo, é a gente com Deus. A gente se compara o coração do outro, a força do outro, principalmente a gente compara a força do outro, né? Ah, fulano tem tanto e não faz pouco. Isso pouco importa o que ele faz, importa o que eu faço, porque o julgamento de Deus é individual, é eu com o meu coração, eu com a minha alma e eu com a minha força. Só Deus e eu sabemos o quanto eu poderia fazer e não fiz. Não tem como eu saber o que o outro poderia fazer, uma suposição pautada no meu olhar orgulhoso. Então sou eu com Deus. E é aí que eu vou voltar a subir. Kardec nos separa essa passagem para demonstrar o verdadeiro exemplo de quem ama, explicado pelo nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe o domingo de todos e nos dê força para não desistir. Porque em nenhum momento Cristo disse que seria fácil. Ele só nos mostrou o caminho. Mas, ele ainda diz que aqueles que pegassem a sua cruz e o seguissem, por mais difícil que fosse o caminho, receberiam alívio. Que Deus abençoe a todos e mais uma vez obrigado pela oportunidade.